Olá pessoal, estamos aqui dando início a um novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje? Porque eu tenho percebido, nos atendimentos, no consultório, no convívio com familiares, com amigos, que as pessoas estão procrastinando muito as decisões, as escolhas, as atividades, as tarefas no seu dia a dia. Então, é importante a gente falar por que essa prática está acontecendo, o que leva uma pessoa a procrastinar e como a gente evitar que isso vire um hábito no nosso dia a dia. Então, vamos começar primeiro explicando o que é procrastinação. Procrastinação é o ato de você adiar, de você protelar, de você deixar para depois a tomada de uma decisão, de uma escolha, da realização de uma tarefa. Então, a gente às vezes precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha de imediato, mas a gente deixa para mais tarde, para amanhã. Aí chega amanhã, a gente já deixa para o dia seguinte e aí a gente vai adiando e não consegue chegar à realização dessa tarefa ou da tomada de uma decisão ou de uma escolha. E isso pode acontecer tanto no âmbito pessoal quanto profissional, porque nós tomamos decisões a todo momento, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. E a gente procrastina tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E normalmente essa prática da procrastinação, ela está direcionada ao nosso medo, à nossa falta de autoconhecimento. Quando nós não temos conhecimento de quem somos, do que gostamos, do que queremos para a nossa vida, normalmente a gente não tem certeza das nossas decisões. E o medo ele vem por conta da nossa insegurança. Se nós não temos certeza, se nós estamos inseguros das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas decisões, a gente acaba adiando essa tomada de decisões. E aí a gente faz o quê? Procrastina aquela escolha, aquela decisão, aquela atitude, ou até mesmo a realização de uma determinada atividade, seja na nossa casa, seja na nossa vida profissional. Então, eu digo para você evitar essa prática da procrastinação, em primeiro lugar, é preciso que você tenha autoconhecimento, que você se conheça, para você saber o que é que te dá prazer, te dá satisfação, te dá segurança, te dá autonomia para você fazer. Porque quando nós temos essa segurança, essa autonomia, quando a gente se conhece, a gente não tem dúvidas de tomar decisões, de fazer as coisas, porque a gente sabe exatamente o que nós queremos. Então, nós precisamos de autoconhecimento e nós precisamos também ter autonomia com relação à nossa insegurança, ao nosso medo. É claro que qualquer coisa que a gente se propõe a fazer tem as consequências e a gente precisa estar cientes de que essas consequências podem ser positivas ou negativas. Mas nós temos que ter consciência também que se nós não colocarmos em prática, nós não vamos saber se vamos ter resultados positivos ou negativos. Então, o que é preciso fazer? Executar, colocar em prática aquilo que nós queremos. Então, a pessoa que normalmente tem uma baixa autoestima, uma pessoa muito insegura, uma pessoa que dependa da aprovação do outro, uma pessoa que precisa da opinião do outro,
da validação do outro nas suas decisões, nas suas escolhas, normalmente essas pessoas são as que mais procrastinam, porque está sempre dependendo da opinião de uma outra pessoa. Então a gente precisa, voltando ao autoconhecimento, se conhecer para que você não esteja mais tão dependente do outro para tomar suas decisões, para fazer suas escolhas. E a gente fala que existem alguns passos que a gente pode estar seguindo para a gente tentar controlar esse hábito da procrastinação. Então a gente segue 4 passos que normalmente dão certo. A gente precisa ter clareza do que nós queremos. Seja a tomada de uma decisão, seja a execução de uma tarefa. Nós precisamos ter claro o que eu quero. Já é o primeiro passo. Depois você precisa dividir essas tarefas. Se for alguma coisa que você vai fazer no concreto, alguma atividade concreta, física, você precisa dividir essa tarefa em etapas para que você consiga concluí-la. Se for uma tomada de decisão, você vai avaliar pontos positivos, pontos negativos, consequências positivas, consequências negativas, e aí também é uma divisão de tarefa. A terceira, nós vamos eliminar aquilo que nos distrai, que normalmente são o quê? Os pensamentos negativos, que tem uma tendência muito grande a se apropriar da gente quando a gente quer tomar alguma decisão. Raramente a gente foca nos pensamentos positivos, na possibilidade das coisas darem certo. A gente quase sempre foca no que pode dar errado. E aí, às vezes, por conta desses pensamentos negativos, a gente deixa de executar muitas coisas, por conta da insegurança, por conta do medo. Então, a gente precisa ter clareza, a gente precisa dividir tarefas, a gente precisa afastar as distrações, os pensamentos negativos. A cada etapa vencida, a gente precisa se parabenizar, reconhecer que nós vencemos, para que a gente consiga ficar mais empoderada, mais motivada, para a gente dar sequência à realização daquela tarefa ou da sequência à tomada daquela decisão, daquela atitude. E, por fim, celebrar a sua conquista, celebrar que você foi capaz de executar uma tarefa até o fim, que por mais que você tenha sido movida por medos, por inseguranças, por autoestima baixa, pelas pessoas que vão estar, de repente, te julgando se está certo, se está errado, mesmo assim, você conseguiu dar sequência e você venceu. E aí você se parabenizar por isso, você se valorizar por isso. Você saber que foi difícil, você tentou e conseguiu. E que você pode fazer isso mais vezes. Deixar de procrastinar e executar. Porque senão isso vira um hábito na sua vida e você vai acabar se acostumando a estar adiando tudo na sua vida. E de certa forma, isso vai te paralisar de alguma forma. Porque no momento em que a gente não consegue executar as nossas tarefas, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, a gente fica meio que bloqueado. A gente não consegue caminhar como deveria. A gente fica com a vida paralisada. E isso é muito penoso, isso é muito doloroso. A gente precisa ter autonomia. A gente precisa ter perspectiva de vida. A gente precisa traçar objetivos, planos na nossa vida. E para a gente fazer essas coisas, a gente precisa tomar decisões. A gente precisa ter atitudes. A gente precisa fazer algumas tarefas e não ficar esperando que as coisas aconteçam. Empecilhos, obstáculos sempre haverão.
em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Mesmo decidindo ficar parado, sem não fazer nada, já é uma decisão que você toma e que também terá consequências positivas e negativas. Então, a partir de hoje, você está intimada a parar de procrastinar e viver a sua vida de forma intensa, tomando as suas decisões com sabedoria, com inteligência, avaliando as consequências das suas atitudes, pesar o que é positivo, o que é negativo, o que você tem mais a ganhar ou a perder com determinadas escolhas, com determinadas decisões. Mas o que você não pode de jeito nenhum é parar com o ato de procrastinar. Então, desejo para você uma boa reflexão e que você pare de procrastinar e viva de forma muito intensa e feliz cada escolha que fizer. Um abraço.